Eu penso que há uma vantagem. Os corruptos como dirigentes dos países, das nações terráqueas. Porque quem é corrupto adora tanto a riqueza que sempre recua diante de um conflito iminente. Eles querem apenas juntar riquezas, poder, ainda que eles professem uma bravata aqui, outra acolá, mas eles sempre recuam. Os corruptos, eles não querem promover uma guerra, eles percam, e eles sabem que de guerra, mas global, todos perdem. O meu medo reside em malucos tipo um Donald Trump, em um Kim Jong-un da Coreia do Norte. São figuras que já transcenderam aquilo que a razoabilidade, da aceitabilidade que a gente poderia aceitarem pessoas esquisitas que assumem governos. Eu, particularmente, eu não tenho a terceira guerra mundial. Hoje em dia nós temos 6 nações que têm artefatos nucleares suficientes para causar problemas terríveis. E ainda que um maluco desse tente iniciar algo, eu não penso que tenha desdobramentos devido à nível de corrupção dos outros presidentes. Só nos salva, desculpem a ironia. Mas, assim, aqui implica nós fazermos algumas análises. Nos anos 80, eu me lembro muito bem dos médiuns que eu mais respeito, pena que ele seja desconhecido, ele nunca quis, né? Aparecer. Esse senhor, uma vez trocando informações comigo, ele me perguntou se os espíritos estavam me dizendo alguma coisa, mas no final dos anos 80 eu ainda estava desenvolvendo a mediunidade, eu não tinha muita experiência mediúnica. Não estavam dizendo, mas disseram para ele que seria muito difícil a gente chegar aos anos 90 sem que a Guerra Fria acabasse. Ele me disse 86 aproximadamente. E, de fato, estranhamente, 88, 89, o muro de Berlim caiu, etc. E tal. O que é que isso tem de importante? O fato é que esse Bob Dean, a quem me referi na pergunta passada, quando o Marcos fez o questionamento, esse Bob Dean, na entrevista, ele diz que ele ia, quando era um cerveja que trabalhava na OTAN, ou seja, nas Forças Armadas Europeias, era um grupo de trabalho conjunto com a Rússia, a União Soviética, exatamente para evitar a Terceira Guerra Mundial, já que surgiam, tanto nos radares russos e americanos, pontinhos que eles não sabiam o que eram e ficavam achando que era a Rússia e outros eram os Estados Unidos, então eles criaram um grupo para acompanhar isso, para não ter o perigo de alguém iniciar uma guerra indevida. E Bob Dean disse que no início dos anos 80, os Anunnakis tiveram um encontro com o governo norte-americano, governo russo e um representante do Vaticano, na época era o arcebispo de Los Angeles, me parece. Os Anunnakis disseram que se eles não acabassem a Guerra Fria, e de fato interferiram em 88, quando num dia só eles derreteram deles um silo de mísseis nucleares da Rússia e um outro dos Estados Unidos. No mesmo dia, que, entre aspas, eles podiam muita coisa, mas não podiam tudo, os Anunnakis fizeram isso. Isso em entrevista diz o nome de outras pessoas que acompanharam esse processo. Então, assim, eu não penso que haja uma Terceira Guerra Mundial, porque os governantes da Terra são corruptos e têm essa vantagem. Se fossem só malucos, Terceira Guerra Mundial, mas não. Ou que sejam malucos. É que, na minha opinião, não vejo como isso redundar em Terceira Guerra Mundial. Mas isso não quer dizer que não ocorram problemas localizados. Problemas localizados até pelo próprio interesse das fábricas que produzem armamento,
sempre esses problemas localizados vão acontecer. Precisam renovar estoque, precisam gerar recursos, precisam matar um monte de gente, porque infelizmente é assim que essas forças terríveis funcionam. Se nós bem olharmos o Apocalipse, as duas torres do World Trade Center, se você descrever interpretativo dos capítulos 18 e 19, quando diz caiu a grande Babilônia, etc. e tal, é a queda das torres. E o próprio Apocalipse diz que quando do sétimo selo, quando o sétimo livro foi retirado do sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, para que houvesse um tempo para que cada um se definisse de uma vez por todas diante dos livros da vida. O justo fosse mais justo ainda, mas o injusto cometesse mais injustiça, ou seja, cada um fizesse o que tinha que fazer, porque a partir dali todos seriam, entre aspas, julgados, já que o Apocalipse passa por esse tipo de câncer escatológico. E o mais interessante é você perceber que no sétimo selo, 7 anjos tocam trombetas, e o primeiro toca trombeta, o segundo também, terceiro, quarto e quinto. No quinto aparece a descrição de aviões soltando bombas, no sexto, tanques de guerra, e ao final do sexto ainda aparece um anjo com 7 taças da ira do Senhor, e derrama a primeira taça, derrama a segunda taça, papapá. Ou seja, o Apocalipse sinaliza que depois das quedas do World Trade Center, aconteceria, das 2 testemunhas apareceriam para o mundo anunciando a chegada de Jesus, as 2 testemunhas morreriam, ressuscitariam, logo depois disso o 7º anjo tocaria a 7ª trombeta e já seria a chegada, a descida da Jerusalém Celeste, de modo que todos os olhos da terra. Então, indo pelo que está descrito no Apocalipse, essas coisas todas aconteceram, faltou só o 7º anjo tocar a 7ª trombeta. Esse tipo de análise eu fiz abertamente no livro chamado Recado Cósmico. São 19 páginas lá que a gente faz, interpretando isso junto com o livro A 7ª Trombeta do Apocalipse. Então, de fato, seja o que estava profetizado, até havia Malaquias, que diz que existiriam tantos papas até o nível de ruptura que ocorreria na história da igreja. Então, o próprio Papa que está foi o último predito por Malaquias, seja o conjunto das outras profecias que existem, seja o que os espíritos afirmam, seja o que os seres de forma afirmam, há toda uma convergência para o fato de que esses dias que nós estamos vivendo, esses anos 2016, 17, 18, 19, são anos cruciais dessa travessia. Mas, sinceramente, eu não penso que isso redunda em guerra mundial. Eu não gosto da família Clinton, eu não gosto do imperialismo norte-americano. Hillary Clinton representa aquilo que eu critico no grupo de Bilderberg, que quer criar uma nova ordem mundial sem respeitar muito bem os governos de terceiro mundo, etc. e tal. Mas olhando as opções que existem hoje na América do Norte, não foi eleito, eu penso que o mundo tem chance de não ter uma guerra aí mais sofisticada. Eu não teria terceira guerra mundial pelo nível de corrupção de Putin, de um Trump. Essa turma não é louca. Trump é maluco, mas numa hora H, em algum momento, a turma não vai deixá-lo funcionar. Tem histórias singulares e, de vez em quando, eles resolvem matar um presidente. Kennedy já foi morto, Nixon foi obrigado a renunciar. Tem toda uma série de coisas que acontecem e a gente nunca fica sabendo exatamente por quê. Mas tem a ver com esses momentos limite. Seja a questão da vida extraterrestre, que de fato os Estados Unidos têm esse tipo de informação, seja a questão de uma conflagração global, de entrar, porque essas coisas você sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. E o nível de corrupção é suficientemente grande para que essa turma não queira pôr o que possui
em jogo numa guerra globalizada. Eu não penso. Eu penso que a Síria vai continuar pagando, penso que, infelizmente, os refugiados vão continuar sofrendo, penso que Armagedon na Síria, de fato, já aconteceu, se o Apocalipse sinaliza, de fato, eu acho que nós estamos na iminência de um novo tempo. E não será uma terceira guerra mundial que faria essa transição. Ocorrer, sim, localizados. Explosões nucleares podem acontecer, sim, aqui e acolá, mas eu não penso que possa existir uma conflagração global. Isso é mera opinião minha. Obrigado. Vai, Claudio. Obrigado. Eu não sei se agora eu tô ouvindo, né? Não, valeu, obrigado. Tá. As outras perguntas? Não, se alguém quiser fazer a pergunta, depois eu volto com outras que eu tenho aí também. Bom, no chat tem a pergunta do Marcelo. Ele está perguntando se os extraterrestres podem intervir nas nossas opiniões. Sim. E extraterrestres, sim, eu sei que conseguem. Até próprio. Mas é assim. O assunto não é tão simples. Hoje mesmo eu passei o dia dando um curso de 8 horas chamado Mentalma, 5 módulos, estava dando aqui em São Paulo o módulo 1. E no capítulo 4 desse curso eu estava exatamente explicando para os nossos irmãos e irmãs que estavam lá aquilo que nas minhas meditações profundas eu terminei descobrindo como a minha mente funcionava. O ser humano, ela não foi, seja lá quem criou o ser humano, criou para controlar o ser humano de fora. Isso é impressionante. Quem nos criou, criou com a intenção de nos dominar lá de fora. É impressionante como a mente humana ela é impulsionada por uma série de fluxos, né? Eu não sei até que ponto vocês sabem, mas hoje em dia a ciência já diz que antes de eu dizer a palavra, digamos, caneta, digo caneta porque 0,5 segundos antes de eu falar, o meu ouvido escutou dentro do meu cérebro a palavra caneta. O nome disso é pensamento lente. A ciência já descobriu que cada palavra que a gente fala, lá 0,5 segundos antes, ou seja, meio segundo antes de eu falar, o que eu vou falar é porque eu já escutei aqui dentro. Isso é ciência, chama-se pensamento aferente. O que a ciência não sabe é quem é que diz essa palavra para que ela soe no interior do meu cérebro, para que meu ouvido escute e depois eu fale. Isso implica dizer que quando você está falando uma frase, quando você está fazendo uma palestra, isso implica dizer que antes de cada palavra que você pronuncia, essa palestra está soando no interior da sua mente, e isso vem de algum lugar. Aí, porque ela não admite a mente espiritual. Mas, seja lá o que for, a ciência corrobora isso que eu estou tentando aqui dizer, que seja lá quem nos criou, criou com a intenção de dominar o ser humano de fora. Então, tanto os amigos espirituais, quanto o nosso próprio espírito, como seres extraterrenos, através de chips, ou mesmo através de um fluxo magnético de canalização, a própria física quântica diz que aquilo que a gente chama de canal telepático, de telepatia, não é mais história para beber dormir, o que eles chamam de interconexão não localizada, ou seja, é uma comunicação não local. Alguém sentado numa nave lá no outro lado da galáxia pode sim interferir na minha mente e eu falo que é, ou seja, isso já é meio que ciência, mas a ciência admite a interconexão não localizada, mas não admite a figura de um extraterrestre. Mas a ciência admite que eu e você, que você e alguém, que duas pessoas, ainda que um esteja num lugar e outro no outro,
essa telepatia, porque isso não é mais questão de crença, já é questão de postulado da física quântica. Então, a resposta à pergunta feita pelo nosso irmão é sim, indubitavelmente. Qual é o drama da humanidade? Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, ele costumava dizer de forma irônica que o ser humano costuma se enganar de duas maneiras. Uma, acreditando num monte de bobagens que não é verdade, deixando de acreditar no que é verdade, porque não tem sensibilidade, não tem tirocínio científico para compreender. Então, o que a física quântica afirma não é para a gente acreditar ou deixar de acreditar, isso já é um fato. Nos postulados diz a telepatia existe, ou seja, duas mentes distantes podem entrar em sintonia uma com a outra. Então, uma mente pode influenciar a outra, sim, óbvio. Bom, será que a órbita de Sirius poderia ser considerada assim como se fosse o paraíso e o planeta Terra que era o satélite do planeta Sirius, vindo de lá para cá e se transformado em planeta aqui? Minha irmã, essa história é muito preciosa. Ela me é particularmente misteriosa, porque eu estou escrevendo, salvo engano meu, uns 20 ou 30 livros sobre algo que se chama Projeto Tal, a origem da vida nesse universo vindo de um universo paralelo, e as diversas levas de vida que foram surgindo por aqui. Na nossa galáxia, algumas aconteceram, envolvem Sirius, envolve a Terra, etc. E tal. Mas implicaria aqui um convite meu a que vocês refletissem sobre um trabalho espetacular de um doutor, de um livro chamado Mistério de Sirius. Esse livro implica uma reflexão muito grande para a gente, porque nos anos 30, antropólogos franceses, no caso, antropólogos franceses, Michel Griot, me parece o nome dele, eles conviveram com os Dogões, que é uma tribo africana, no Mali, na África, e os Dogões e os antropólogos ficou profundamente surpreso como é que os Dogões afirmaram que em torno da estrela que nós chamamos de Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, tirando os planetas, e além da Sirius que nós vemos a olho nu, duas outras pequenas estrelas que gerariam em torno de Sirius. Uma dessas duas pequenas estrelas existiria um planeta, e os Dogões dizem que desse planeta os ancestrais dos Dogões vieram para a Terra. Detalhe, os Dogões que hoje vivem lá, ali na época do Egito pré-dinástico, eles conviveram com os egípcios e, portanto, egípcios e hoje os Dogões receberam a mesma informação vinda desses seres. Que informação é essa? A grande estrela de Sirius, que é um prolongamento das Três Marias, do Cinturão de Órion. A gente olha a olho nu, só vê Sirius A, mas tem mais duas menores. E em torno de uma das duas menores tem um planetinha. E que os ancestrais dos egípcios e dos Dogões teriam vindo daqui. E o que é que Griot percebeu também? Que a cada 50 anos os Dogões comemoravam a festa em homenagem a esses ancestrais, porque, segundo o que eles diziam, o período que o mundo levava para girar em torno da estrela pequena, em torno da grande estrela de Sirius, era de 50 anos. Qual o problema? Salvo engano meu, esse livro, O Mistério de Sirius, foi produzido em 1976. Só existia mesmo Sirius A. Logo depois, com o avanço da astronomia, se não me engano, aí se percebeu que em torno de Sirius A tinha a estrela Sirius B, e mais recentemente se percebeu que além de Sirius A, que é uma grande estrela,
e Sirius B, que é uma anã marrom, ou anã vermelha, não me lembro bem, Sirius C, que é uma anã branca, ou seja, uma estrela menor. Também existe, e a turma mediu a questão da influência gravitacional e terminou percebendo que a estrela gastava 50 anos para dar um giro em torno da outra estrela. É um sistema trinário. A Terra é uma estrela isolada, mas a maioria dos sistemas estelares aí fora é binário, trinário, formado por mais de uma estrela. Qual é a coisa fantástica disso? A coisa fantástica disso é que os dogões sempre souberam que existiam essas estrelinhas em torno de Sirius. E como é que eles podiam saber disso se os telescópios só surgiram nos séculos XVIII, XVII, XVIII? E somente agora, com o avanço da astrofísica, que nós aqui da Terra conseguimos perceber isso. Mas tem coisa mais complicada. Eu estudei a história do Egito, no Marista. Meu professor me explicou que aquelas 3 grandes pirâmides, Khafre e Miquerinos, um era grande, um era mais ou menos grande e outro era pequena, porque na época de Kelps o Egito estava muito bem de grana, construiu uma pirâmide bem grande. Na de Khafre, mais ou menos, aí foi razoável, mas de Miquerinos era uma tristeza, tipo isso que a gente está vendo no Brasil, crise total. Então, o Miquerinos teria construído uma pirâmidezinha bem pequena. Isso foi o que eu estudei. Foi o que me ensinaram. O que é que os dogmas dizem? De forma alguma. O tamanho da pirâmide responde ao tamanho da massa e volume de Sirius A. O tamanho da pirâmide de Khafre é o volume da estrela Sirius B. E o tamanho da pirâmide de Miquerinos corresponde da estrela anã branca de Sirius C. E isso é impressionante, porque a conta que eles fazem até a 10ª casa decimal. Ou seja, quem construiu essas 3 pirâmides na Terra, construiu de modo a representar a diferença de tamanho, massa e volume que existia entre as 3 estrelas de Sirius. Aí indo diretamente para a pergunta que a irmã fez. Isso porque, na ótica da visão da antiguidade, que até hoje influencia o nosso modo de pensar e sentir, a Terra apenas o destino diferente de quem veio lá do paraíso. Então, na mitologia egípcia, em muitas mitologias africanas pré-dinásticas, contemporâneas do Egito, existe essa visão de que o paraíso seria a região de Sirius. O paraíso é um pouquinho estranho, porque os próprios dogões dizem que os seres que de lá vieram, todos eles eram anfíbios. Nada. Peixe, réptil e metade humana, apesar de serem amorosos, serem muito inteligentes, e foram eles que ensinaram o que temos como civilização. É uma história parecida com a que houve na Suméria, só que a Suméria teria sido os Anunnakis, os Nephilim. No Egito, a história teria vindo de Sirius. Então, partindo dessa premissa, sim, houve muito tempo, durante milênios, muitos humanos, com base na mitologia egípcia, que tomaram Sirius como sendo a representação do paraíso no céu. Então tem toda essa relação. Nós precisamos evoluir um pouco na compreensão dessas crenças mitológicas, cujo legado, cuja influência envolve. Mas tem muito mais ainda para a gente descobrir em torno de Sirius, e em torno da influência ou das levas de vida que vieram de lá para cá.